Olá pessoal, meu nome é Bruna Santiago e hoje, 13 de maio, eu vou falar sobre meus heróis civilizadores. Estou tomando como um ponto de partida, ou como tudo que vai permear a minha fala hoje, esse pequeno ensaio do historiador Luiz Antônio Simas, que é intitulado Meus Heróis Civilizadores. Mas antes de entrar nesse texto do Simas, eu quero falar de outro texto. Um texto que foi publicado ontem pela Secretaria de Cultura da cidade de Areia. E para quem não é da Paraíba, Areia é uma das cidades históricas. Areia é uma das cidades que é conhecida por ter uma memória material muito grande do período colonial. E ontem estava se comemorando a construção de uma das casas. Uma casa que foi construída em 1818. E o texto se inicia com o nome da família portuguesa, com o nome do português especificamente. E ao desenrolar do texto, a bela casa, a importante casa, como é colocada, é uma casa inspiradora. Para vocês terem ideia, ela é narrada. Quem é que morava ali? A forma que se morava. E os negros vão aparecer em dois momentos. Quando o texto vai dizer que tinha a primeira senzala urbana. Nossa, a inspiradora casa tinha a primeira senzala urbana que morava 8 ou 12 negros que eram torturados ali, né? Que moravam, que eram jogados, que eram explorados. 8 ou 12 negros que habitavam aquele lugar, aquele pequeno lugar. E tinha as espessuras. E também fala do Pelourinho. Olha onde é que os negros aparecem. E a referência ao Pelourinho era aquele lugar que, hora ou outra, um negro ia ser torturado para servir de exemplo para o outro. Essas foram as duas falas em relação aos negros. No final do texto, elogiavam esses homens e mulheres que contribuíram para o crescimento econômico, social e cultural da Paraíba. E é aí que eu vou entrar com Simas. Eu vou fazer algo que eu não faço muito, que é ler. Mas eu acho que esse texto, preste atenção, é bem curtinho. Ele tem uma grande mensagem para o nosso dia de hoje. Então, vamos lá. Não existe redenção para as grandes tragédias, mas a vingança sublime e a única forma de transcendência dos homens ao desmazelo da vida é transformar a má fortuna e a dor em beleza, civilização e arte. Os meus heróis civilizadores não frequentaram bibliotecas, não discutiram a alta filosofia nas academias e universidades, não escreveram tratados iluministas, não pintaram os quadros do Renascimento, não escreveram romances, não compuseram sinfonias, não conduziram exércitos em grandes guerras, não redigiram leis, não fundaram empresas, não elaboraram tratados e constituições e não planejaram monumentos, edifícios e pontes. Os homens que me civilizaram chegaram às praias do meu país nos porões infectos dos tumbeiros e foram vendidos e marcados feito gado no mercado. Eu fui civilizado pelo rufar dos tambores misteriosos, pelo toque de São Bento Grande no birimbau de cabaça, pela dança desafiadora do Obá dos Obás, pelo bailado da Dona do Afefé, Sagrado Vento, e pelo xaxará do Senhor da Varíola, a quem reverencio e peço calma, para não estranhar o mundo. A Totô. Aprendi a olhar com admiração os homens ao conhecer os dribles de Mané, a ginga de Pastinha, a sabedoria de Menininha, a força de Candeia, os versos de Silas, o miudinho de Argemiro, as esculturas de Mestre Didi, as toalhas rendadas de tia Prisciliana, o cachimbo de Dona Eulália, o canto de Anescar, o tempero de Iabacê, o lamento dos Vissungos, o machado do jongo, as folhas de açaí e os cantos de evocação de Oxupá, de Indianlua. Quem me criou não tinha educação formal e não me deu o Quixote, o Crime e Castigo, Dom Casmurro, o Grande Sertão e outros tantos grandes livros como esses, que eu li um dia e passei a amar. Quem me criou, porém, me contou das artimanhas de Exu, da flecha certeira de Oxóssi, dos amores de Ogum, das mulheres de Xangô, do tronco forte de Tempo e do pano branco de Lemba. E eu passei a gostar de ouvir e inventar histórias no alargamento da vida. Quem me criou não me levou aos teatros, não me apresentou a grandes óperas e não me presenteou com discos de sublimes sinfonias. Que dessas coisas quem me criou não sabia, mas quem me conduziu cantou
para confortar as minhas noites. Sambas, toadas, jongos, afoxés, cirandas, maracatus, alujás, calangos, chibas e xotes. E eu fui apaziguando a alma com os sonhos do meu povo. E é por isso, por essas Áfricas que me fizeram como sou, que eu gosto da rua, do mercado, dos amigos, da gente miúda feito eu, do porre, da bola, do beijo, da troça, da raça, do sol, da cachaça, da carne, da alegria, da subversão, da insubmissão, da guerrilha, do vento, da aldeia, do mistério, da mistura, do dendê, das pernas tortas, do português torto, da língua do Congo e do pranto do banzo. E eu me pego todo dia a orar a Zambi por um Brasil mais tolerante com seu povo, a que se lamentar e reverenciar todos os dias o martírio dos tumbeiros, fazer do tronco do castigo o totem da humanidade e louvar a todos os quilombolas de ontem e de hoje que me ensinaram a amar a terra e celebrar a vitória da vida sobre a morte. Lição maior de Licutã, Luísa Maim, Zomadonu, Zacimbagaba. E o Brasil haverá de saber quem eles são. É só assim que a gente afaga o tempo, serpenteia a dor e apacenta, entre um tombo e outro, o olhar sobre a belezura do que pode ser o mundo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu li esse pequeno ensaio e por que eu vim ler ele hoje para vocês. Eu acredito que o Simas, ele nos traz toda a força da macumba, do samba, do futebol, desses lugares que são quilombos. E quem está dizendo isso não sou eu, é uma historiadora negra, Beatriz Nascimento, quando ela vai pensar o quilombo. Beatriz, ela vai nos dar uma nova perspectiva e vai mostrar que todas essas formas sociais, a favela é quilombo, a escola de samba é quilombo. Quando a gente se organiza, quando a gente tá junto, quando a gente tá lutando e mantendo nossas culturas, seja como vocês entendam, como é que essa cultura é vista, como é que essa cultura é vista enquanto forma de resistência, resistência passiva, resistência cotidiana, mas são formas de resistência e de vivência. E eu acredito que quando a gente lê esse ensaio de um historiador, quando a gente pensa uma historiadora como Beatriz Nascimento, aquele texto da Secretaria da Cultura de Areia não tem peso. E nós contestamos nos comentários que foram apagados, o texto que foi reeditado, mas a gente ainda está aqui para lembrar que nossa luta ainda é por memória, é uma disputa de narrativa histórica e que a gente vai manter sempre viva. Hoje é um dia de reivindicar, de lembrar que os nossos heróis civilizadores não foram esses europeus que chegaram aqui, não foram esses portugueses que se dizem civilizados, mas que vieram com a chibata, que torturaram, que encarceraram. Meus heróis civilizadores foram que nesses momentos de opressão, de tortura, conseguiram fazer que hoje, em 2020, eu tenha o conhecimento ancestral que eu tenho. Que eu seja humana, que eu não esteja com a chibata na mão para tentar dominar outro povo. Então, gente, essa é a mensagem que eu posso deixar nesse dia de hoje. Durante todo esse trabalho que a gente faz aqui de conhecimento, né, de produção de conhecimento, de compartilhamento de livros e ideias, eu acho que esse texto ele deveria ser trazido. E esse outro texto que eu citei, que nega ou que romantiza alguns processos históricos, eles precisam serem combatidos, principalmente quando vem de instituições como a Secretaria de uma das cidades historicamente importante para todos os paraibanos. Então é isso, que esse dia seja de muita resistência e de muita inspiração para as lutas que a gente está tendo que enfrentar nesse cotidiano.